Ester, capítulo 9. Os judeus vingam-se dos seus inimigos. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, quando a ordem do rei e o seu decreto entrariam em vigor, e os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, aconteceu o contrário. Os judeus venceram os que os odiavam. Os judeus se ajuntaram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam a sua destruição. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos os povos tinham medo deles. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei ajudavam os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu tinha se apossado deles. Mardoqueu tinha grande influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias e ele foi se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e eliminando-os, e fizeram o que quiseram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens na cidadela de Suzã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia, veio ao conhecimento do rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. E o rei disse à rainha Ester: os judeus mataram e eliminaram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feitos nas demais províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Ele te será concedido. Ester respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham permissão para fazer também amanhã, conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Foi publicado um edito em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se também no 14º dia do mês de Adar, e mataram 300 homens em Suzã, mas não colocaram as mãos nos bens deles. A festa de Purim. Da mesma forma, os outros judeus nas províncias do rei se reuniram para se defender e se livrar dos seus inimigos. E mataram 75.000 dos que os odiavam, mas não colocaram a mão nos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º descansaram e fizeram dele um dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que estavam em Suzã se ajuntaram no 13º e no 14º dias e descansaram no 15º dia, fazendo dele um dia de banquetes e de alegria. Por isso, os judeus que vivem nas vilas e povoados fazem do 14º dia do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festas, em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, tanto as próximas como as distantes, ordenando-lhes que todos os anos guardassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar.
como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, e o mês em que a tristeza foi transformada em alegria, e o pranto em dia de festa. Deveriam comemorá-los como dias de banquetes e de alegria, em que mandariam presentes uns aos outros e dariam ofertas aos pobres. E os judeus se comprometeram a continuar fazendo o que tinham começado e de acordo com o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, o inimigo de todos os judeus, tinha tramado eliminar os judeus e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para os aniquilar e eliminar. Mas quando tomou conhecimento disso, o rei ordenou por escrito que o plano perverso de Amã contra os judeus recaísse sobre sua própria cabeça, e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, segundo a palavra pur. Portanto, por causa de tudo o que estava escrito naquela carta, do que tinham visto e do que lhes havia acontecido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, por sua descendência e por todos os que se tornassem judeus, a não deixarem de guardar esses 2 dias todos os anos, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e guardados em cada família, em cada geração, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados entre os judeus, e os seus descendentes jamais se esqueceriam deles. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu confirmaram por escrito esta segunda carta a respeito de Purim, com toda a autoridade. E enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando esses dias de Purim nas suas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e conforme o que eles mesmos tinham estabelecido para si e para seus descendentes, acrescentando ainda orientações a respeito de tempos de jejum e de lamentação. A ordem de Ester confirmou esses regulamentos para o Purim, e isso foi registrado nos registros. Ester, capítulo 10. A exaltação de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos à terra e às regiões litorâneas. Todos os seus atos de força e poder e o relato completo da grandeza com que exaltou Mardoqueu estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem influente entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos.